Olá, boa noite para você e uma excelente semana. O TVU Notícias dessa segunda-feira está começando agora. Hoje nós vamos falar de um problema que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, a arritmia cardíaca. Tudo sobre sintomas, tratamento e prevenção. Idosos em Uberlândia se reúnem para discutir sobre direitos na terceira idade, políticas públicas e como cuidar bem da saúde. Uma curiosidade no mundo da ciência. Um pesquisador da UFO descobriu um comportamento bem estranho entre um grupo de aranhas. Tem a previsão do tempo para o início da semana e muito mais no TVU Notícias, que começa agora. A gente começa o TVU Notícias de hoje falando de um problema que atinge mais de 20 milhões de pessoas no país, a arritmia cardíaca. Qualquer pessoa, independentemente da idade ou sexo, pode sofrer desse mal. Na reportagem que você acompanha agora, saiba quais são os sintomas, tratamento e principalmente prevenção de situações que podem se agravar. Às vezes a gente ouve as pessoas se queixando de aceleração, sensação de batedeira e falhas nos batimentos do coração, né? Essas coisas até podem ser comuns, mas a gente não deve considerar isso como normal. A pessoa pode estar com arritmia cardíaca. Foi o que descobriu o seu José ainda quando era criança. Quando criança, eu não tinha bem uma arritmia. Eu tinha uma taquicardia, que é um tipo de arritmia, mas o coração simplesmente dispara e continua num ritmo acelerado, talvez a mais de 100 batidas por minuto. E é um processo que começa repentinamente e depois para do nada também. Já com 58 anos, precisou passar por uma cirurgia. Os medicamentos indicados para depois do procedimento praticamente eliminaram os sintomas que tinha na infância. Depois da medicação, essa taquicardia que vinha desde criança não aconteceu mais. E nenhum tipo de arritmia. Mas quase 5 anos depois da angioplastia, José voltou a sentir uma mudança no ritmo do coração. Ao passar por exames, foi identificado o tipo de arritmia e de lá para cá ele passa por tratamento. Eu comecei a ter arritmia. E a arritmia é muito pior do que a taquicardia, te incomoda muito mais. Mais de 20 milhões de pessoas sofrem de arritmia cardíaca no Brasil. O problema mata mais de 300 mil pacientes por ano no país. Muitas pessoas nem chegam a descobrir que tem algum problema no coração. Olha, a arritmia é quando o coração sai do ritmo regular com que ele geralmente bate. Então, geralmente, a frequência cardíaca do indivíduo é em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Algumas arritmias, por exemplo, o coração bate muito lento, como 40, 30 batimentos por minuto. Em outras situações, ele acelera demais, ele passa do 100. Então, o indivíduo fica com uma frequência média de 110, 120 por minuto. Isso é considerado uma alteração do ritmo normal. A maior parte das arritmias é benigna, mas algumas podem fazer muito mal. Existem aquelas arritmias consideradas benignas, que elas levam a alguns sintomas. O indivíduo geralmente reclama de uma batedeira no peito, uma sensação de falha do batimento cardíaco, uma taquicardia e raramente vai levar a um transtorno maior. Já existem outras arritmias, são consideradas arritmias malignas, que podem levar a falhas importantes no batimento cardíaco, ocasionando então quedas de pressão, desmaios e até a morte súbita. A causa do problema normalmente está associada a graves situações de estresse do coração. Geralmente, as arritmias estão associadas a algum grau de estresse para o miocárdio. Então, a hipertensão arterial, por exemplo, pode levar à arritmia. A doença isquêmica, a falta de circulação de sangue adequada para o coração, pode levar à arritmia. Algumas alterações hormonais, como distúrbios da tireoide, por exemplo, anemias também podem provocar arritmias. E às vezes a arritmia é um distúrbio natural do indivíduo, a gente não descobre a causa. O indivíduo tem um coração absolutamente normal, mas de vez em quando existem falhas no ritmo cardíaco regular. O tratamento pode ser com o uso de medicamentos ou por meio de alguma intervenção. Nós conseguimos controlar os sintomas quando a arritmia é benigna, basta que tentemos controlar os sintomas. Então, nós podemos fazer uso de algumas medicações que farão com que o coração tente retornar ao seu ritmo cardíaco regular e o indivíduo diminui a sintomatologia, a queixa, então, de batedeira, de desconforto.
Quando a arritmia é maligna, ela leva a um déficit, a um prejuízo para a vida do indivíduo, aí, na maioria das vezes, nós temos que indicar um tratamento intervencionista. Nós temos alguns dispositivos que podem impedir a morte do indivíduo, como, por exemplo, o implante do marca-passo, quando o coração está batendo muito lento, o implante dos desfibriladores, quando o coração bate rápido demais, e a ablação dos circuitos arritmogênicos. E agora vamos saber a previsão do tempo para o início da semana em Uberlândia. Nesta terça, a temperatura máxima prevista é de 28 graus e mínima de 20. Vai ter sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuvas a qualquer hora. Vamos saber como fica o tempo para outras cidades da região. Em Monte Carmelo, o dia vai ser quente, com sol durante todo o dia e possibilidade de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 27 graus e mínima de 18. Em Ituiutaba, a terça vai ser de muito sol e aumento de nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 23. Em Patos de Minas, a temperatura vai ficar entre 17 e 29 graus. Sol e períodos de nublado. Pode chover a qualquer hora do dia. Em Araguari, também pode chover a qualquer momento. A terça vai ser quente, com máxima prevista de 29 graus e mínima de 17. Em Uberlândia, existe uma organização que prepara crianças e adolescentes para a adoção. Os acompanham também após serem adotados e ainda desenvolvem o projeto Apadrinhamento Afetivo. Na última semana, a ONG recebeu um prêmio pela excelência do trabalho realizado. Foi na 4ª edição do projeto Legado. Quem tem mais informações é a repórter Gislene Rodrigues. Com a premiação, a Pontes de Amor recebeu um investimento de R$10 mil para fazer um plano de impacto social, para saber como eles receberam essa notícia da premiação e também a projeção, expectativas de projetos futuros. Eu converso com a Sara Vargas, que é fundadora e coordenadora da Pontes de Amor. Sara, uma notícia muito feliz, vocês foram premiados, reconhecimento de um trabalho de muitos anos. Exatamente, a gente ficou muito feliz porque esse é um prêmio a nível nacional. Dentre mais de 450 instituições, a gente foi passando por todo um processo de treinamento, capacitação, de bancas, né, até que chegamos à banca final. E foi uma surpresa, porque todos os finalistas eram excelentes organizações e nós ficamos muito felizes e motivados. E o que esse prêmio representa para vocês agora na prática? Ele significa o selo da excelência do trabalho que a Pontes de Amor tem desenvolvido. Esse prêmio vem para toda a equipe, é um resultado de trabalho em equipe, do voluntariado da Pontes. E agora nós temos a oportunidade de fazer um plano de expansão de impacto, onde a gente vai capacitar outros 4 municípios para utilizarem a metodologia que nós temos usado na preparação e no acompanhamento pós-adoção e no apadrinhamento afetivo. A ideia é trabalhar o empreendedorismo social. Isso, a ideia é trabalhar o empreendedorismo social, tendo em vista o objetivo de garantir que toda criança e adolescente vivam em família. Então, empoderando essa família, preparando famílias adotivas para que toda criança e adolescente possam viver em família. Só para reforçar, vamos contar para o pessoal o trabalho que vocês desenvolvem na Pontes de Amor. A Pontes de Amor ela existe desde 2012 e nós trabalhamos para que as famílias possam reaver seus filhos que por alguma medida protetiva foram tirados e estão nos acolhimentos, né, no acolhimento institucional ou familiar. Nós preparamos famílias para adoção e acompanhamos essas famílias no pós-adoção e também trabalhamos em parceria com toda a rede, inclusive oferecendo treinamentos para esses profissionais e também iniciando agora o apadrinhamento afetivo. Sara, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo prêmio a toda a equipe. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações. Idosos em Uberlândia se reúnem para discutir sobre direitos na terceira idade, políticas públicas e como cuidar bem da saúde. É depois do intervalo. E ainda hoje, também no TV Notícias, como participar do Fórum ACIUB de Empreendedorismo. Nós voltamos já. Participe da Fábrica de Emoções com a gente, uma iniciativa da Rádio e TV Universitária para fazer uma verdadeira transformação na infância e no final de ano de muitas crianças. Doe brinquedos. Uma pequena atitude é capaz de abrir um grande sorriso.
Postos de coleta. Rádio e TV Universitária. Diretoria de Comunicação UFO. Avenida João Naves de Ávila 2121, Bloco 1S, Campus Santa Mônica. Cicobi Cred UFO. Avenida João Pinheiro, 1354, Centro. Colégio Ressurreição. Praça Coronel Carneiro 11, Centro. Realização: Rádio e TV Universitária. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora eu faço um convite para você. Hoje, logo após o TVO Notícias, às 7h30 da noite, será inaugurada a sede do Coral da Universidade Federal de Uberlândia. O evento é aberto a toda a comunidade. O local é na Rua Duque de Caxias, número 285, no centro da cidade. Reforçando, é hoje, às 7h30 da noite. A gente volta a falar sobre envelhecer com qualidade de vida. Vovôs e vovós conheceram um pouco mais sobre políticas públicas, direitos e como cuidar bem da saúde na jornada multidisciplinar sobre o processo de envelhecimento. O evento foi realizado pela Faculdade de Medicina em parceria com a Escola Técnica de Saúde. O senhor Eustáquio participa das aulas do Programa de Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida para a terceira idade da UFO. Decidiu participar do evento para aprender mais sobre os direitos dos idosos. Esse evento ele nos traz conhecimentos gerais, ele nos mostra os direitos dos idosos, como devemos proceder dentro da sociedade, mostrando que nós devemos proceder, como idosos, e nos traz conhecimentos dentro dos nossos direitos junto aos hospitais, junto às UAIs. Cristiane é psicóloga e referência técnica da saúde do idoso da Secretaria Municipal. Na palestra, explicou as políticas públicas sobre quedas, um problema que afeta a população idosa no Brasil e no mundo. A consequência mais grave das quedas é a fratura do fêmur. Existe prevenção, não 100% em relação às quedas, mas existe fatores, tanto intrínsecos, a pessoa, quanto extrínsecos e comportamentais que vão influenciar e que são preveníveis. A assistente social na rede de atenção à saúde da pessoa idosa da Secretaria Municipal e especialista em gerontologia, Valéria, falou sobre os principais tipos de violência contra os idosos. Valéria recomenda aos idosos que sofrem algum tipo de abuso denunciar no Disque 100. São vários tipos de violência. A violência física, a violência sexual, o abandono, a negligência, o abuso financeiro. Agora, a negligência é uma dos abusos, das violências mais notáveis hoje. É um número da Secretaria de Direitos Humanos, é um número nacional, é o Disque Idoso, e que você pode fazer uma denúncia de forma anônima e que funciona 24 horas por dia. Marcela é fisioterapeuta e coordenadora de redes temáticas da Secretaria de Saúde. Ela explicou aos idosos como é feita a padronização do atendimento prioritário nas redes de atenção à saúde. Nas unidades básicas de saúde já foi pactuado que eles devem fazer esse atendimento prioritário conforme a legislação. Em relação às urgências e emergências, a gente quer frisar que a questão é a critério médico, é critério clínico, que não dá para seguir esse critério de priorização. A própria Organização Mundial de Saúde, ela reforça isso, que quem vai definir é a questão clínica, não é só a questão da legislação
de forma genérica. A senhora Maria gostou das palestras da 5ª Jornada Multidisciplinar sobre o processo de envelhecimento. O evento foi organizado pela Faculdade de Medicina FAMED e a Escola Técnica de Saúde da UFO. Estou achando interessante porque, na minha idade, eu acho que vai acrescentar alguma coisa. Amanhã vai acontecer em Uberlândia o Fórum ACIUB de Empreendedorismo. O objetivo é premiar empresários pelo próprio empreendedorismo, inovação, sustentabilidade social, ambiental e muito mais. O melhor de tudo é que qualquer pessoa pode participar de graça das atividades programadas. Quem vai fazer o convite para você aí de casa é Leonardo Antônio, que é coordenador do programa Empreender da ACIUB. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no TV Notícias. E é muito bom a gente falar sobre esse empreendedorismo de quem realmente investe na cidade, que movimenta, que traz renda e emprego também para a nossa cidade. Como é que vai funcionar tudo isso? Porque, na verdade, existe a premiação e outras atividades mais também para contemplar toda a comunidade de Uberlândia, não é mesmo? É isso mesmo. Vai acontecer o evento, né, com a premiação das melhores práticas de empreendedorismo, né, promovidas pelo programa Empreender. Vamos ter algumas modalidades que vão acontecer a partir das 18h30. E, após isso, 2 palestras com 2 empreendedores da nossa cidade aqui, bem conhecidos e reconhecidos, né, que é o nosso atual presidente Fábio Perger, né, e o nosso ex-presidente, né, CEO do Grupo Algar, Luiz Alexandre Garcia. Que bom, olha só. Na verdade, nós vamos trazer também muito do positivismo em relação... A gente sabe que nós estamos vivendo um cenário de crise e preocupação por parte do empreendedor, por parte do empresário, mas tudo isso está sendo tratado de uma forma muito suave e até com uma visão otimista, não é mesmo? Isso mesmo, né? O bom empreendedor, ele é aquela pessoa que reconhece os desafios e busca sobrepô-los, né? Então, dessa forma, né, nós temos aqui os cases de sucesso do programa Empreender, que vai ter a premiação, e a própria história de vida dos empreendedores, né, que hoje nós reconhecendo, né, os 2 que estaram palestrando, né, tem as características naturais do empreendedorismo, né, que no caso nosso presidente Fábio, né, com a Start, e o Luiz Alexandre com a Algar. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de inovação, a gente fala de criatividade, até para driblar essa crise toda, a gente fala de investimentos em tecnologias. Tudo isso é muito importante, de fato, para se empreender, principalmente na cidade de Uberlândia. A gente sabe que é uma cidade estratégica, até pela própria posição geográfica, mas a gente tem que levar em consideração que não é só o dinheiro para investir ou o tamanho do negócio, mas é a criatividade e tudo mais que envolve essa questão ligada ao empreendedorismo. Isso, a criatividade e inovação fazem parte do perfil do empreendedor. O empreendedor, para ter resultado, principalmente nesse momento de crise, ele tem que trazer muita criatividade, muita inovação e um ponto principal, realmente buscar capacitação, informações sobre o seu negócio. E se nós pegarmos, né, esse ano de 2016 foi um ano de bastante adaptação do verdadeiro empreendedor, para que 2017 ele possa realmente colocar em prática algumas coisas que ele desenvolveu, iniciou-se nesse ano de 2016, né, com essa questão da crise. Então é fundamental ter esses fatores, né, inovação, criatividade e essa questão da qualificação, busca por informações, que é fundamental. Leonardo, aproveitando sua presença aqui, a gente não só nesse evento, mas em relação à orientação, aos conselhos, às dicas que são dadas em outros eventos mais que a própria ACIUB realiza, até mesmo pelo próprio empreendedorismo, esse projeto que é tão bacana, tem isso também, essa questão de como é que eu vou ver 2017, como é que nós estamos saindo desse ano, existe um balanço e existe uma prospecção de positivismo mesmo, de otimismo para 2017? Isso, para o empresário que ele está engajado realmente nas ações da associação comercial, nós vemos com grande positivismo, né? Porque a entidade está preparada para poder receber todos os empreendedores, né? Seja de qualquer área, para que a gente possa ouvi-los, levantar suas demandas e, de alguma forma, poder orientá-los e colocá-los num ambiente mais real, mais favorável possível. E mais favorável, mais positivo possível. E se você pegar hoje, né, no nosso cenário para 2017, é o que eu disse anteriormente, 2016 é um ano de preparação, né, de adaptação, e 2017 vai existir a dificuldade, mas e no próprio evento nós vamos citar um pouco disso, esse positivismo para 2017, né? Qual que é a visão e o olhar que o empreendedor tem que ter para o ano, que não vai ser fácil, mas já vai estar com os caminhos já um pouco mais direcionados, né, para que tenha mais resultados. Que bom, Leonardo, eu te peço para fazer o convite para quem está em casa, reforçar aí o convite para que as pessoas possam participar do evento de amanhã. Então, perfeito. O evento acontece amanhã, às 18h30, amanhã, dia 13, às 18h30, na sede da Associação Comercial, na Vasconcelos Costa, número 1500. Conto com vocês lá para poder prestigiar o programa Empreender e prestigiar os nossos palestrantes. A partir de 6h30 da tarde. Isso, 18h30. Que bom, muito obrigado, Leonardo, mais uma vez pela presença aqui. Eu agradeço. Hoje.
E depois do intervalo, pesquisador da UFO descobre um comportamento bem estranho em um grupo de aranhas. São as curiosidades do mundo da ciência. E livro sobre a velhice será lançado amanhã em Uberlândia. Sabe como participar ainda hoje no TV Notícias, que volta já. Em Minas Gerais, o cidadão tem direito à voz. Para aproximar o Estado das pessoas, o governo de Minas Gerais criou a Ouvidoria Geral, um canal de comunicação entre a sociedade e o governo, que auxilia na fiscalização e no aperfeiçoamento dos serviços públicos. O grande avanço é ouvir diretamente o cidadão, saber como estão os serviços de saúde, educação, meio ambiente, polícia, sistema penitenciário e gestão estadual. Você pode reclamar, elogiar, denunciar atos ilegais e sugerir melhorias. Por meio da sua opinião, o governo poderá fiscalizar, corrigir e melhorar os seus serviços. É muito fácil falar com a ouvidoria. Você pode usar a internet, o telefone, uma carta ou visitar uma das unidades de atendimento integrado, o AIS. Exerça sua cidadania. Procure a Ouvidoria Geral do Estado. Disque Ouvidoria 162. Ou acesse ouvidoriageral.mg.gov.br. Ouvidoria Geral do Estado, Minas Gerais, governo de todos. Nos últimos anos, a CEMIG cresceu no Brasil e no mundo, mas algo importante ficou para trás. Agora, ela volta às suas origens para quitar um compromisso histórico com Minas Gerais. Levar energia a 50 mil famílias que vivem sem luz na zona rural. A CEMIG e o governo do estado vão levar luz a essas famílias mineiras até o fim de 2018. Esse imenso trabalho é a contribuição da CEMIG para o programa Novos Encontros, o plano de ação do governo de Minas para combater a pobreza no campo. Minha família não soube o que é uma luz elétrica, né? Para mim hoje é uma honra a gente ter a família da gente e ter uma luz elétrica. O dia que chegou o transformador foi o dia do meu aniversário. O melhor presente que eu ganhei foi isso. A CEMIG está de volta às suas origens, porque a gente cresce mais forte quando coloca os mineiros em primeiro lugar. CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. Começou hoje o período de matrículas na rede estadual de ensino para o início das aulas no primeiro semestre do ano que vem. Os pais e responsáveis dos alunos devem procurar a escola para o qual o cadastrado foi encaminhado com toda a documentação exigida. Isso aí até o dia 16 de dezembro, próxima sexta. Só assim vai garantir a vaga na escola mais próxima de casa. A gente volta a falar de cultura e com um convite para você aí de casa. Nesta terça será lançado oficialmente o livro Velhice, Imagem e Memória, Representação Poética da Existência. A obra é da escritora, professora Geni Araújo Costa, que está aqui comigo no estúdio e vai falar mais sobre o livro. Professora Geni, é um prazer recebê-la aqui hoje no TV Notícias. Muito obrigada. E tanto com uma notícia tão boa que é em relação à cultura, comportamento, saúde e muito mais, ligado principalmente ao envelhecer, ao processo de envelhecimento. O que as pessoas vão encontrar nesse livro? Vão encontrar uma visão diferente desse processo de envelhecimento. O livro está dividido em 3 grandes partes. A primeira, uma parte introdutória, que fala sobre o processo de envelhecimento, mas não aquele só de desgaste, das possibilidades também. E depois 2 outras grandes partes com poesias e prosas. Dentro das prosas tem crônicas, reflexões, análises e diferentes formas de ver de uma forma poética o envelhecimento. Professora, foram muitos anos dedicados à terceira idade, ou à melhor idade, ou aos idosos. A gente sabe que a nomenclatura varia muito de acordo com cada população. Mas em relação a esses quase 30 anos à frente do Projeto Afrid, da educação física, juntamente com outras áreas também, tem muito a ver com esse trabalho que foi realizado e a prática também para a escrita e a organização desses dados? Então é um pouco diferente, né? Esse livro ele tem uma outra dimensão. Aquela dimensão eu trabalhava com idosos que são independentes, autônomos e iam até a faculdade, ou vão, né? Até a faculdade de educação física. E a universidade acolhia. Nesse projeto é o inverso, nós vamos até aqueles que não conseguem, que são sucumbidos, né? Então é o que a gente chamou de velhice escondida. É aquele que envelhece numa instituição e muitos nem sabem que estão lá, né? Nem a população e nem eles próprios. Então a gente inverteu o processo, tentando fugir um pouco do que é o acadêmico
E voltando para a questão mais cultural, existem pessoas pensando na velhice de uma forma diferenciada, mas talvez seja através de um livro, uma obra, para juntar esforços e mostrar esse outro lado, essa outra dimensão. E em termos de literatura, quer dizer, esse tipo de literatura não é para a terceira idade. A gente fala que é velhice, mas é para toda a família, não é mesmo? Até porque todos vão envelhecer, ou alguém tem sim, todos têm uma pessoa mais velha em casa, e tem que saber lidar, tem que saber sobre o jeito correto de envelhecer com qualidade de vida, não é mesmo? Porque envelhecer todos nós vamos. Só não iremos envelhecer se o ciclo for interrompido antes. Agora, quanto mais conhecimentos tivermos, mais esse processo é leve, né? Porque ele já tem os desgastes, já tem os declínios, mas ele tem que ser conduzido de uma forma mais leve. E isso só é garantido pelo conhecimento, pelas informações. Quanto mais cedo for, melhor. Porque você vai carregando essa bagagem e quando você chegar na velhice, né, que é ali legalmente por volta dos 60 anos, você já tenha conhecimento para lidar com essa nova fase. É uma outra fase da vida. Professora, agora eu peço a senhora para fazer o convite para quem está em casa para o lançamento oficial do livro que acontece nessa terça-feira. Muito obrigada. E aí, você que queira participar desse lançamento, será amanhã na Casa da Cultura às 19 horas. Espero por você. Que bom, professora Geni. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje. Muito obrigada. Agora, uma curiosidade no mundo da ciência. Um estudante do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da UFO desenvolveu uma pesquisa que resultou na confirmação de um comportamento um pouco diferente do que o habitual em um grupo de aranhas. A reportagem é de Célio Júnior e Erivelton Rodrigues. Elas põem medo em alguns e em outros não. Eu tenho medo de aranha. Eu não tenho medo de animal nenhum, nem de inseto nenhum. Há aquelas que são peçonhentas ou venenosas, e uma grande parte que não causa problemas ao ser humano. Na verdade, existem 46 mil espécies de aranhas. Dessas 46 mil, cerca de 45.500 são venenosas, têm veneno, mas o veneno normalmente não é tóxico para a gente, então não é um veneno que causa algum problema para a nossa espécie. As aranhas colaboram com o meio ambiente de várias maneiras, inclusive com o controle de população de alguns seres na natureza. As aranhas são muito importantes porque elas regulam populações das suas presas, de vários insetos. Além da grande importância ecológica para estudos sobre, no caso que a gente está estudando, seleção sexual, vários aspectos teóricos importantes para a ecologia, aranhas são um excelente modelo para esses estudos. Rafael é doutorando em Ecologia na Universidade Federal de Uberlândia. Desde a época do mestrado, ele passou a trabalhar com o universo das aranhas. No último trabalho desenvolvido, descobriu um comportamento diferente entre os membros de uma espécie. Nela, são os machos que cuidam dos filhotes. A presença do pai na teia foi importante para manter a integridade da teia. Toda vez que ela é destruída, ele renovava os fios e impedia que os filhotes caíssem no solo. Outro tipo de cuidado que a gente descreveu também foi a proteção do macho contra predadores. Nós vimos que tinha algumas aranhas na teia de outras espécies que atacavam os sacos de ovos, as zootecas, quando eles tinham oportunidades. Então nós vimos que o macho ativamente protegeu os sacos de ovos contra o ataque desses predadores. O artigo nem foi publicado ainda, mas já está disponível e acabou fazendo maior sucesso. E o Rafael é só orgulho. É um orgulho poder divulgar a nossa pesquisa para o mundo e mostrar que o cuidado parental em aranhas ele pode trazer respostas interessantes para outros sistemas. A Universidade Federal de Uberlândia conta com um laboratório de aracnologia. Aqui, coleções de centenas de espécies servem para o desenvolvimento de trabalhos científicos. As aranhas formam o segundo grupo mais diverso na natureza. O comportamento notado durante a pesquisa nunca havia sido encontrado antes, apesar das aranhas serem alvos de bastante estudos. Esse projeto, em particular, ele tem tido uma recepção muito grande lá fora. A gente tem recebido várias, tem dado várias entrevistas, inclusive para periódicos nos Estados Unidos, na Inglaterra. A gente está mostrando que a pesquisa em ecologia na UFO, que tem uma pós-graduação muito forte nessa área, está no mesmo nível de outras instituições renomadas no Brasil e no exterior. O TV Notícias dessa segunda-feira acaba aqui. Boa noite para você e uma excelente semana. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 horas da noite.